Noite mágica no Maracanã, e o roteiro desse massacre histórico ainda guarda muito mais do que o placar elástico. O que se viu em campo foi uma verdadeira aula de futebol coletivo, onde cada jogador parecia conectado por um mesmo pensamento: atacar, pressionar e não dar nenhum respiro ao adversário. O Vitória, mesmo tentando se organizar, se via completamente engolido pelo ritmo alucinante do Flamengo, que a cada passe mostrava porque é considerado o time mais temido do Brasileirão. O meio de campo rubro-negro dominava as ações com uma posse de bola esmagadora, trocando passes rápidos que deixavam os baianos correndo atrás da bola sem sequer conseguir reagir. O estádio vibrava com cada drible, cada jogada plástica, transformando a goleada em espetáculo e dando à torcida a sensação de estar presenciando um capítulo histórico. A cada gol, o clima se tornava ainda mais surreal. Jogadores se abraçaram, a torcida cantava em coro, e os comentaristas não acreditavam no que viam. Alguns chegaram a afirmar que parecia jogo-treino de tanto domínio. O Flamengo não só goleava, mas humilhava o adversário com jogadas trabalhadas dignas de aplausos. O Vitória, perdido em campo, parecia torcer apenas para o relógio correr mais rápido, enquanto o Mengão acelerava e mostrava apetite insaciável. Mesmo os reservas do Flamengo, ao entrarem em campo, mantiveram a intensidade e seguiram empurrando o time para frente, mostrando que o elenco é profundo, versátil e preparado para brigar pelo título. Essa diferença de nível foi visível durante toda a partida, e o resultado final apenas traduziu em números o que todos viram dentro das quatro linhas. Mais impressionante ainda foi observar a postura do time após o 7º gol. Muitos poderiam achar que a equipe relaxaria, que tiraria o pé, mas o contrário aconteceu. O Flamengo seguiu atacando, criando chances, chutando de fora da área e pressionando até a defesa adversária cometer erros fatais. Esse espírito competitivo é o que diferencia os grandes campeões, e é por isso que o Mengão é constantemente apontado como favorito a levantar o troféu. A torcida, claro, reconheceu esse empenho, e não foi apenas com aplausos. O Maracanã virou uma verdadeira festa, com cantos que ecoavam como se fossem uma final de campeonato. Os fogos estouraram no céu, e os celulares acesos davam ao estádio um cenário digno de filme. Uma cena inesquecível que ficará marcada na memória de cada rubro-negro presente. E para o torcedor do Vitória, essa noite ficará como um alerta duro. A derrota por 8-0 não é apenas um placar elástico, é uma lição sobre como é preciso se preparar para enfrentar os gigantes. Muitos já compraram essa goleada as maiores da história do Brasileirão, colocando o jogo como referência de força e intensidade. Do lado flamenguista, já há quem diga que essa foi a melhor atuação do time nos últimos anos, mostrando não só poder ofensivo, mas também disciplina tática e respeito pela camisa. Afinal, quando um clube do tamanho do Flamengo entra em campo e joga com essa seriedade, não existe adversário que consiga resistir. Essa partida não foi apenas mais 3 pontos, foi um recado ao campeonato inteiro de que o Mengão está pronto para atropelar quem aparecer pela frente. Um massacre desse tamanho só poderia ser construído com atuações individuais impecáveis. O nome da noite, sem dúvidas, foi o artilheiro que brilhou intensamente. Com o hat-trick garantido, ele não apenas balançou as redes, mas também participou ativamente da criação de jogadas, mostrando faro de gol e inteligência tática. Cada vez que recebia a bola, a defesa do Vitória tremia, sem saber se ele finalizaria de primeira ou chamaria os companheiros para uma tabela envolvente. Outro destaque fundamental foi o meia cerebral do Flamengo, que distribuiu assistências precisas, organizou o ritmo e foi o maestro desse show. Seus passes em profundidade desmontaram a linha defensiva adversária, criando espaços que foram explorados de forma implacável pelos atacantes. O goleiro do Mengão, mesmo pouco exigido, fez questão de segurar as poucas investidas do Vitória, garantindo a solidez defensiva e a confiança de que o time podia atacar sem medo. Na defesa, o Flamengo também deu espetáculo. O zagueiro central foi um verdadeiro muro, ganhando todas as disputas aéreas e impondo respeito em cada dividida. Ao seu lado, o lateral direito mostrou força e velocidade, não apenas defendendo, mas também apoiando o ataque com cruzamentos certeiros que resultaram em gols. Do outro lado, o lateral esquerdo foi incansável, subindo ao ataque em várias oportunidades, criando alternativas pelas pontas e sufocando qualquer tentativa de contra-ataque do Vitória. Esse equilíbrio entre defesa sólida e ataque avassalador fez do Flamengo uma máquina quase perfeita em campo, capaz de transformar um jogo comum em espetáculo histórico. No meio-campo, além do maestro que comandou a equipe, outro jogador brilhou intensamente com sua energia e disposição. Ele correu os 90 minutos, desarmou, distribuiu e ainda arriscou chutes de fora da área que quase se transformaram em gols. Esse pulmão rubro-negro foi essencial para manter a intensidade do início ao fim, sem deixar que o time perdesse o ritmo.
Já os atacantes se mostraram uma verdadeira tropa de elite, velocidade, precisão e fome de bola em cada jogada. O segundo goleador da noite anotou 2 tentos e ainda participou da construção de outros, mostrando entrosamento com seus companheiros de ataque. Essa sintonia entre os jogadores transformou a partida em uma apresentação de gala. Até os reservas tiveram seu momento de brilhar. Quando entraram em campo, já com a vitória encaminhada, não se limitaram a segurar o resultado. Pelo contrário, mantiveram a intensidade, criaram jogadas e mostraram que o elenco rubro-negro não depende apenas dos titulares. Essa profundidade de elenco é o que torna o Flamengo tão temido, porque até as peças de reposição são capazes de decidir partidas. Ao final, a soma de todas essas atuações individuais resultou não apenas em um placar histórico, mas em uma exibição coletiva que ficará marcada como exemplo de futebol bem jogado. A lição é clara: quando cada jogador entende seu papel e entrega tudo em campo, o resultado pode ser simplesmente avassalador. E assim, torcedor, chegamos ao fim dessa noite épica no Maracanã, uma noite em que o Flamengo não apenas venceu, mas escreveu um capítulo inesquecível na história do Brasileirão 2025. O placar de 8-0 sobre o Vitória não foi apenas uma goleada, foi um verdadeiro massacre que mostrou a grandeza, a força e o poder de um elenco que joga com intensidade do início ao fim. Cada gol, cada jogada, cada detalhe dessa partida foi um presente para a nação rubro-negra, que transformou o estádio em um caldeirão de festa e vibração. Ver esse Flamengo em campo é testemunhar um futebol de alto nível, onde o coletivo e o individual se encontram para criar um espetáculo digno de aplausos de pé. Mas agora eu quero saber de você, onde esse jogo entra no ranking das maiores goleadas que você já viu do Mengão? Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual foi o momento mais marcante dessa partida para você. Será que foi o primeiro gol que incendiou a torcida? Ou o 8º gol que coroou a festa com chave de ouro? A sua opinião é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos que fazem a emoção do futebol chegar ainda mais perto de você. Então, participe com a gente nos comentários e bora discutir esse show histórico juntos. E claro, não esquece de dar aquela moral. Já deixa o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a ainda mais apaixonados pelo futebol. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dos jogos mais emocionantes do Brasileirão 2025. Aqui você vai acompanhar não só os melhores momentos, mas também análises, curiosidades e tudo que envolve os grandes espetáculos do futebol brasileiro. Se você é daqueles que vibra com cada lance, esse é o seu lugar. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui revivendo essa goleada histórica. O Flamengo fez história, e nós registramos cada detalhe para você. Nos vemos no próximo vídeo com mais emoção, mais futebol e mais histórias que marcam o coração do torcedor. Até a próxima e saudações rubro-negras!